Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que muito difícil esse negócio de gravar vídeo curtindo ressaca de carnaval. Olha a situação que tá a minha voz. Não tá fácil, mas vamos lá. Vou contar uma história pra vocês. Faz alguns meses eu tava viajando pra uma outra cidade, e aí lá eu conheci um garoto por um desses aplicativos, e a gente conversou, se conheceu, tudo mais, ele me pareceu uma pessoa legal, a gente marcou de se encontrar, e aí a gente transou. Foi uma das coisas mais horríveis que já me aconteceram na vida. Foi uma daquelas situações muito estranhas em que você se sente transformado num pedaço de carne com uns buracos. Que a pessoa parece que tá transando sozinha e faz de conta que você nem tá ali. O seu corpo absolutamente não interessa. A não ser pra satisfazer a vontade dela de colocar o peru em algum lugar. Mas foi estranho, foi desconfortável, foi muito ruim, a ponto de no dia seguinte eu me sentir mal. Eu fiquei um tempo agoniado com aquilo tudo, foi muito ruim. Diga-se de passagem, foi muito por causa dessa transa que eu fiz aquele vídeo falando sobre ativos e passivos. Vou colocar o link dele aqui em cima. E aí tem uma parte desse vídeo que eu falo de um conselho muito importante. Se tiver ruim, se tiver desagradável, manda parar. Pois então, sabe esse conselho? É uma coisa que eu só aprendi depois dessa transa. O que significa que nessa transa em particular, esse foi um conselho que eu não segui, muito em função desse discurso que colocam na cabeça da gente, de começou, termina, e isso me fez muito mal. Daí um dia ou 2 dias depois desse encontro com esse garoto, ele me mandou uma mensagem dizendo que queria me ver de novo antes que eu fosse embora dessa cidade onde eu tava. Eu, com toda a sinceridade e simpatia que havia dentro do meu coração, disse pra ele que a transa tinha sido muito desconfortável e que tinha me feito muito mal a maneira como ele tinha me tratado ali, como se eu simplesmente não estivesse ali. Ele me pareceu honestamente surpreso, me pediu muitas desculpas e disse que naquela época ele tava meio mal com algumas coisas que estavam rolando na vida dele e que aí certamente ele tinha feito uma besteira meio sem querer, mas que ele não era daquele jeito. Eu falei que tudo bem, que eu entendia, que eu sentia muito pelas coisas que estavam rolando na vida dele, mas que eu realmente tinha me sentido muito desconfortável e que eu não queria repetir aquilo porque aquilo ia me fazer mal de novo. Ok, passou, morreu a história. Chegamos então nesta última semana ao nosso bom e querido carnaval. Quem eu encontro na rua? O cidadão que veio passar carnaval no Rio de Janeiro. Ele me viu, eu vi de longe, cumprimentei ele e passei como se nada tivesse acontecido. Acordo no dia seguinte de ressaca, abro o meu celular e encontro no WhatsApp uma mensagem do cidadão dizendo que queria conversar comigo. Eu li aquilo, fiquei meio assim. Aí eu mandei uma mensagem pra ele perguntando se ele lembrava quem eu era. Ele me respondeu dizendo que lembrava muito bem e que exatamente por isso queria conversar comigo. Porque ele achava que eu tinha ficado muito bravo com ele da última vez que a gente se viu, que na época que a parada rolou ele não tava numa vibe muito boa, e que eu provavelmente achava que ele era uma pessoa muito ruim, e que ele queria conversar comigo pra desfazer essa imagem. Eu respondi pra ele que ele tinha me falado que não tava numa vibe legal e que eu não tinha saído achando que ele era uma pessoa ruim, assim como eu também não fiquei bravo com ele. Eu só fiquei desconfortável com a situação e que se ele quisesse que eu até topava conversar com ele, que não ia ter nenhum problema. Até aí a conversa estava toda muito ok. Só começou a complicar na hora que ele disse que ficava muito feliz que eu aceitava o convite para conversar, porque ele queria muito sentir de novo o meu abraço e ficar um tempo me fazendo um cafuné. Aí eu disse, querido, você vai com calma aí porque eu não tenho nenhum interesse em ficar com você de novo. E eu disse que ele não estava parecendo um escroto, que eu realmente tinha topado conversar com ele. A questão é que eu só não tinha interesse de ter com ele nenhum contato romântico ou sexual, porque da última vez que aquilo tinha rolado, eu tinha ficado muito mal e não tinha interesse de repetir. Aí a pessoa mudou bastante o tom da conversa e disse que então era melhor a gente não conversar mesmo, porque eu estava muito blindado e estava muito na defensiva. Que era melhor pra ele ir olhar as estrelas e pensar na vida. Bem complicado, né? E se eu contar pra vocês o tamanho do textão que eu usei pra responder esse menino, vocês provavelmente não vão acreditar em mim. Por que eu estou contando essa história e o que eu quero dizer com isto tudo? Bom, o que eu quero dizer é: não seja esta pessoa. Se a gente pensar um pouquinho que seja na lógica que tá por trás do que esse menino disse pra mim, a gente vai entender que ele basicamente estava colocando em mim a responsabilidade por ter ficado desconfortável com uma coisa que não fui eu que provoquei. Isso é uma parada que não faz o menor sentido. A questão problemática aí é que nós homens fomos educados pra fazer isso com maestria. Primeiro, a gente é educado pra reproduzir uma série de comportamentos abusivos e achar que tá tudo bem.
Segundo, quando alguém aponta que os nossos comportamentos são abusivos, a gente tende a achar que as pessoas que estão vendo coisa demais e que elas que estão com problema. E pior, a gente não só acha isso, como a gente leva a outra pessoa a achar isso também. A gente aprende uma série de mecanismos para fazer a outra pessoa duvidar de si mesma e achar que talvez ela realmente esteja vendo coisa demais. Ou para que as outras pessoas desacreditem dela, ou para que ela desacredite de si mesma. Vê o que acontece aí em um monte de metrô. O cara tá lá se esfregando na menina, quando a menina reclama, qual é a primeira coisa que ele faz? Chama ela de louca, de desequilibrada, dizer que ela tá fazendo escândalo. Porque aí todo mundo ao redor vai achar que ela tá sendo histérica e exagerada. E talvez ela acredite que tá sendo histérica e exagerada. Óbvio que o que rolou comigo e com esse garoto não foi na mesma intensidade, mas a lógica por trás é mais ou menos a mesma. O nome que algumas pessoas dão a isso é gaslight, que acontece toda vez que alguém usa um argumento, ou uma justificativa, ou uma forma de defesa que faz com que a outra pessoa duvide da própria razoabilidade ou da própria estabilidade emocional, em alguns casos duvide até da própria sanidade. É uma parada que acontece de formas muito sutis, que exatamente por serem sutis também acabam sendo muito cruéis. E o que é mais complicado nisso tudo é que, como isso faz parte da nossa formação, é uma coisa que a gente quase sempre reproduz sem perceber. Ok, que em muitos casos a coisa realmente é pesada. No caso do abusador do ônibus, ele pode até acreditar mesmo que a mulher é histérica, mas ele tá fazendo aquilo principalmente para não ser flagrado. Já no caso desse menino que conversou comigo, é bem possível que ele realmente acredite que eu estava na defensiva, que ele não fez nada demais, que ele fez tudo sem querer, porque ele não estava num bom momento da vida dele, e que eu estou realmente exagerando, porque eu devia me esforçar para entender o lado dele. Porque no fundo, ele não é uma pessoa ruim. E é aí que tá a questão. Eu realmente não acredito que ele seja uma pessoa ruim, mas pessoas boas também fazem merda. E a gente precisa começar a assumir responsabilidade sobre as merdas que a gente faz. Assim como eu falei nesse vídeo sobre ativos e passivos, isso tudo é uma grande chamada à desconstrução. A gente precisa começar a assumir que a gente foi formado para reproduzir um monte de comportamentos abusivos e fazer de conta que nada aconteceu. Porque se a gente não começa a olhar para esse problema, a gente vai continuar fazendo isso e a gente vai continuar achando que as outras pessoas aqui estão loucas. Então assim, dica importante: se a pessoa apontou que você reproduziu com ela algum tipo de comportamento abusivo, escuta, para e pensa bastante antes de dizer que a pessoa tá exagerando. E outra dica importante para quem está do outro lado dessa história: não, você não está exagerando, você não está louca, você não está histérica, você não está desequilibrada, ok? Então estamos conversados. Recado de hoje é esse: gaslight é coisa séria, não vamos brincar com isso e principalmente não vamos reproduzir isso, né? De resto, se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu, dá like aqui no vídeo que é super importante pro canal continuar crescendo, comenta aí, diz o que você achou, espalha pros amigos e não me esquece de seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, pra gente continuar mantendo contato e se amando aí por toda a internet. Por hoje é isso, um beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau!